Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 231. 9 portais de luz circulares apareceram atrás de Yami. Quando todos os portais se conectaram, o centro brilhou intensamente e de lá, um monstro estranho após o outro emergiu. Após os 9 monstros irromperem, colidiram com o mar de árvores, rolando para frente enquanto explodiam com um poder aterrador. Liberação de queimadura fervente poderosa, liberação de queimadura que queima tudo e liberação magnética que emite uma força de atração impressionante. Cada monstro possuía seu próprio poder único, e o mar galopante de árvores foi destruído com facilidade. Bum! Acompanhados por gritos estridentes, os 9 monstros começaram a lutar contra Madara e Hashirama. Madara foi atingido pela cauda de um monstro. A força poderosa o fez deslizar por uma longa distância antes de finalmente parar. Ele balançou a cabeça em sinal de insatisfação. Este corpo ilusório não tem tato. Eu realmente não consigo sentir nenhum prazer com a dor. Madara era o típico louco, sedento por uma luta onde punhos se chocassem contra carne e sangue espirrasse por toda parte. O corpo reencarnado do mundo impuro não sente dor. Para muitas pessoas, isso é uma coisa boa, mas para ele é desagradável. Madara olhou para Hashirama. Em termos de taijutsu e força bruta, não havia dúvida de que Hashirama ainda era superior, mas como Madara o estava controlando, ele não podia demonstrar essa vantagem. Após pensar por um instante, Madara se virou e saltou para trás, evitando os 3 monstros que se lançaram sobre ele, enquanto gritava com Hashirama. Hashirama, você ainda não percebeu? Aquele pirralho está querendo te dar uma surra há um tempão. Mesmo se eu não estivesse te controlando, ele não se conteria. Enquanto falava, ele afrouxou o controle sobre Hashirama, fazendo-o parar por um instante. Bum! Uma esfera de chakra com forte força magnética sobrevoou Hashirama e o arremessou a centenas de metros de distância. Em vez de se defender, Hashirama gritou para Yami. Cele-me agora. Mas Yami ignorou os avisos e continuou movendo as mãos ritmicamente. 2 bestas de 9 faces perseguiram Hashirama, enquanto outras 2 reuniam energia e atacavam. Você realmente quer matar meu avô a pauladas? Tsunade não conseguiu conter a reclamação. Tobirama também assentiu. Yami, cele o irmão mais velho rapidamente. Ele é seu avô. Ele já está morto. Então por que não me deixar aproveitar um pouco? Yami ignorou calmamente as reclamações e controlou as bestas de 9 faces para que continuassem atacando Hashirama. Seu corpo, semelhante a poeira, se remontava dezenas de vezes em um curto período. Madara finalmente não aguentou mais. Ninguém conseguiria intimidar Hashirama desse jeito, exceto ele mesmo. No momento em que Madara estava prestes a atacar, chakra azul irrompeu do corpo de Hashirama, derrubando instantaneamente 2 das bestas de 9 faces que foram pegas de surpresa. Até mesmo uma figura de barro tem temperamento. Ele já havia sido repreendido por Yami e não tinha intenção de resistir. Ele simplesmente não queria ser um inimigo de Konoha e do atual Hokage. Mas aquele pirralho tinha ido longe demais. Em vez de o selar, humilhou-o. Isso fez com que Hashirama não conseguisse se conter e revidasse. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. O feroz dragão de madeira envolveu Hashirama, bloqueou o ataque de energia e, em seguida, mordeu uma besta de 9 faces, devorando o chakra. Yami sacudiu seu cetro, e a besta de 9 faces controlada rapidamente tornou-se transparente e desapareceu. Em seguida, reapareceu através do portal de luz completamente restaurada. Os olhos de Tobirama brilharam enquanto ele admirava aquele ninjutsu raro. Que tipo de ninjutsu é esse? Bestas de 9 faces? Corresponde às 9 bestas com cauda, não é? Isso mesmo. Yami assentiu. Estudei selamento demoníaco e aprisionei diversas almas nas bestas de 9 faces para aprimorar sua espiritualidade. Também possuo o poder de ressurreição do Rinnegan, que lhes permite reviver infinitamente. A combinação de todas essas características fez com que Tobirama sentisse um arrepio só de ouvir. Liberação de madeira, jutsu do golem de madeira. Um enorme golem de madeira com mais de 100 metros de altura ergueu-se do chão, pisoteou o solo com força e derrubou várias bestas de 9 faces. Hashirama estava verdadeiramente furioso agora. Não deixe o irmão mais velho se aproveitar do terreno. Eu vou te ajudar a amarrar o Madara. Tobirama fez um alerta e desapareceu com uma nuvem de fumaça. Uma pedra perto de Madara deformou-se repentinamente. O corpo verdadeiro de Tobirama moveu-se silenciosamente e, de repente, ele lançou uma kunai em direção a Madara. Ao ouvir o som do ar se abrindo atrás dele, Madara deu uma risadinha e inclinou levemente a cabeça para se esquivar. Svi! Tobirama surgiu com sua forma de deus voador do trovão e alcançou Madara, apenas para se deparar com um sorriso zombeteiro. Depois de tantos anos, você ainda só sabe isso. O Sharingan se transformou instantaneamente em Rinnegan, e uma intensa força gravitacional puxou a kunai de Tobirama antes que ela pudesse atingi-lo. Mas Tobirama não entrou em pânico. Em vez disso, ele zombou. Uma luz ofuscante surgiu do nada, fazendo com que Madara inconscientemente estreitasse os olhos. Então seu lado direito repentinamente pareceu mais leve, e ele perdeu o equilíbrio. Shiha Tensei. Após destruir tudo, Madara recuperou a visão, olhou para o braço direito que havia se regenerado e franziu levemente a testa. Tobirama caiu do céu com um sorriso debochado. Se você não estivesse usando um corpo do mundo impuro, você seria um aleijado agora. Madara esfregou o pulso que acabará de se recuperar. Embora suas palavras fossem duras, ele ainda estava um pouco surpreso. Ao que tudo indica, o segundo Hokage desenvolveu um novo ninjutsu. Liberação de luz, espelho Yata. Tobirama fez um estranho selo de mão. Desta vez, Madara viu tudo claramente. Tobirama se transformou em luz. A habilidade do caminho Deva ativou-se instantaneamente, criando um escudo invisível que bloqueou o ataque. O feixe de luz que se aproximava rapidamente foi decomposto em partículas, dissipado e, em seguida, reformado em Tobirama. Bum!
O braço esquelético de Susanoo golpeou o chão, esmagando Tobirama contra a terra. Madara cruzou os braços, calmo novamente. Liberação de luz. Esse tipo de poder é um Kekkei Genkai, não um Kekkei Touta? Kekkei Touta. Tobirama se levantou do chão e deu um tapinha em sua armadura com certo pesar. Quem diria que você obteria o Rinnegan, e que sua capacidade de absorver chakra acabaria por restringir meu ninjutsu? Após ser libertado pela reencarnação do mundo impuro, além de ajudar Yami a estudar as células de Hashirama, Tobirama não se esqueceu de aprimorar sua própria força. Ele descobriu que seu maior problema era a falta de poder de ataque absoluto, então se concentrou em combinar atributos e criou a liberação de luz. Seu poder destrutivo era ligeiramente menor que o da liberação de poeira, mas muito mais rápido. Mas na primeira vez que o usou, ele se deparou com o Rinnegan de Madara. Tobirama pensou que sua velocidade superaria a reação de Madara e romperia sua defesa, mas ele ainda estava um passo atrasado. Agora você vai me pagar por tudo que fez com Izuna. Uma luz intensa brilhou nos olhos de Madara, e quando ele estava prestes a atacar Tobirama, uma bala de canhão em forma humana passou voando de longe, assobiando pelo ar. Bum! Um enorme buraco se abriu no chão. Depois de um tempo, Hashirama saiu rastejando e sorriu para Madara. Hahaha, aquele pirralho do Yami está realmente forte agora. Yami pousou ao lado de Tobirama e anunciou calmamente a eles. Remanescentes da Era Antiga, não há lugar para vocês no Novo Mundo. Capítulo 232. Tobirama sentiu-se um pouco envergonhado. Foi ele quem amarrou Madara, mas no fim, ele estava prestes a morrer, e foi Yami quem veio em seu socorro. Ao mesmo tempo, ele também ficou um pouco surpreso. Será que seu irmão mais velho perdeu tão rápido? Madara pensou mesmo e olhou para Hashirama com uma expressão que dizia: você está brincando comigo? Sentindo os olhares estranhos dos dois, até mesmo alguém tão simples quanto Hashirama se sentiu envergonhado e reclamou com raiva. É tudo culpa da Tsunade. Ela não parava de falar sobre como existem muitas maneiras novas de jogar no cassino ultimamente. Eu estava distraído ouvindo as regras e levei uma pancada na cabeça. Diga-me, o que é melhor, um flush ou uma sequência? Hashirama. Madara não aguentou mais e deu um tapa em Hashirama. Pela primeira vez, sentiu vergonha de ser chamado de um dos dois heróis do mundo ninja ao lado dele. Yami se virou e disse para Tobirama: leve Tsunade e saia primeiro. Vai ficar muito barulhento aqui em breve. Entendo. Não seja descuidado. Este é um selo que preparei especificamente para a pesquisa de reencarnação do mundo impuro. Tobirama entregou a Yami uma pilha de talismãs, em seguida, ativou o deus voador do trovão para encontrar Tsunade. Madara não o impediu e observou com uma expressão severa enquanto Tobirama se retirava. Hashirama, essa geração mais jovem parece não ter respeito pela nossa época. Chegou a hora de falar sério e mostrar a ele o que é uma guerra de verdade. Assim que terminou de falar, Madara foi envolvido pelo Susanoo, e ambas as mãos do Susanoo fizeram selos ao mesmo tempo. Um vento forte soprou ao redor deles. Venha nos cumprimentar primeiro, Yami. Você está pronto? Então o mundo mergulhou em um silêncio absoluto. O céu escureceu subitamente, o brilho da lua desapareceu, dando lugar a uma escuridão sem fim. Madara sorriu. Yami, você gosta de brincar de bolinhas de gude nessa idade? Ninjutsu, Tengai Shinsei. Yami olhou para o céu. Um enorme meteorito bloqueava a luz da lua. O meteorito caía cada vez mais rápido, roçando o ar e produzindo faíscas. Bum! Um som como o colapso do céu e da terra ecoou do céu. Mesmo estando longe, os ninjas no campo de batalha principal, em outra terra, pararam por um instante e involuntariamente olharam para o céu. Do ponto de vista deles, a maioria das pessoas conseguia ver 3 meteoros aumentando de tamanho e se chocando na mesma direção. São Yami e Madara? Ikari olhou para os meteoros caindo rapidamente do céu, franzindo levemente a testa, mas logo relaxou. A queda do meteorito foi chocante, mas com a compreensão que ela tinha de Yami, ele certamente seria capaz de lidar com isso facilmente. A preocupação de agora foi apenas uma reação subconsciente. Assim que ela refletiu sobre o assunto, ela desapareceu. Enquanto todos estavam atônitos, Ikari lançou outra lança dos 8.000, controlando um grupo de inimigos. No campo de batalha principal, o declínio dos ninjas aliados já era irreversível, e era apenas uma questão de tempo até que fossem completamente derrotados. Do outro lado, após Madara lançar o ninjutsu, Hashirama avançou agressivamente. Yami ergueu os braços para bloquear o poderoso chute de Hashirama. A colisão de chakra criou uma enorme onda de ar. Com a bênção de um chakra imenso, cada movimento do primeiro Hokage irrompia com uma força muito maior do que a de Tsunade. Como Madara havia comentado antes, o ninjutsu que Tsunade passou a vida inteira estudando não passava de uma versão imperfeita da habilidade passiva de Hashirama. Foi uma pena que o corpo da reencarnação do mundo impuro não pudesse exibir a mesma capacidade de autocura daquele monstro, então faltou-lhe um certo impacto. Mas ainda assim não pode ser subestimado. Yami sentiu uma aura familiar vinda de Hashirama, não por causa do estilo madeira, mas por causa de seu corpo resultante da reencarnação do mundo impuro. A estátua de Gedo. Madara investiu pesado nisso, chegando a cobrir o corpo com uma camada da pele da estátua Gedo e integrando-o ao corpo de Zetsu branco como material de invocação para Hashirama. Não é de se admirar que seu poder e vitalidade fossem inúmeras vezes maiores do que os de outros corpos do mundo impuro. O chão rachou e inúmeros espinhos de madeira afiados perfuraram o solo em direção a Yami. Yami pisou com força, e o chão começou a subir e descer como ondas, esmagando instantaneamente os espinhos de madeira. Os dois lutaram com ferocidade e rapidez, trocando dezenas de golpes em pouco tempo. A palma da mão direita de Hashirama estava curvada em um ângulo estranho, seu peito encolhido, mas ele não demonstrava nenhuma intenção de endireitar o corpo. O meteoro passou muito perto do céu e uma máscara de sábio apareceu no rosto de Hashirama. Arte sábia, Myojimon, 3 selos.
3 portões Tori escarlates caíram do céu e se conectaram ao chakra de Yami. O rosto de Yami permaneceu calmo. Ele sacudiu levemente os ombros, desviando o braço que se aproximava de Hashirama. Deu um passo à frente e agarrou o braço com uma das mãos, usando a força para realizar um selo. Zumbido. Bestas de 9 faces. As bestas de 9 faces que haviam desaparecido reapareceram atrás do portão de luz, e os 9 monstros abriram suas bocas ensanguentadas ao mesmo tempo. Uma esfera de chakra ainda maior que uma bijudama se condensou em alta velocidade e foi disparada assim que os 3 meteoros estavam a menos de 50 metros do solo. A bijudama, comprimida a sua densidade máxima, estilhaçou o primeiro meteorito num piscar de olhos, seguida pelo segundo e pelo terceiro. Num instante, 3 meteoros que haviam caído como um prenúncio do apocalipse foram completamente despedaçados. Então, a bijudama explodiu. A energia aterradora varreu tudo em todas as direções, e os fragmentos maciços foram reduzidos a minúsculos seixos que caíram como gotas. Após liberar toda a sua energia, a besta de 9 faces desapareceu silenciosamente. Yami não desviou o olhar nenhuma vez. Continuou a desferir uma série de ataques ferozes contra Hashirama. Após vários socos, o corpo do mundo impuro foi partido ao meio. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma bola de fogo pouco menor que um meteorito caiu do céu. Mesmo sendo ninjutsu de nível C mais básico usado por Madara, ela possuía o poder de um ataque de nível S. Mesmo dentro da classificação do sistema, poderia ser considerado um nível que ultrapassa os limites. Yami, que inicialmente pretendia aproveitar sua vantagem, fez uma pausa e ergueu sua espada com uma das mãos. Liberação de gelo. Baleia branca. Mu. O rugido de uma baleia vindo das profundezas do mar ecoou, colidindo com a enorme bola de fogo. O som do vapor de água evaporando preencheu o ar, e uma densa neblina rapidamente envolveu o campo. No instante seguinte, Susanoo, em seu segundo estágio, transformou-se diretamente em sua forma completa, abriu as asas, agarrou Hashirama, que se recuperava, e voou para longe. Hashirama. Madara gritou profundamente. Tenho que admitir, a força absoluta e o chakra desse garoto superaram os nossos. Esta será uma batalha difícil. O desejo de lutar se acendeu completamente, e Madara quase se esqueceu de seu propósito original. Agora ele só tinha um pensamento. Derrote Yami. Eu entendo. Hashirama assentiu, separou-se do cristal da testa de Susanoo e fechou as palmas das mãos. Estilo madeira, jutsu do golem de madeira. Estilo madeira, técnica do dragão de madeira. O golem de madeira, comparável à forma completa de Susanoo, tinha um dragão de madeira enrolado em sua cintura e permanecia ereto como um King Kong enfurecido. 2 gigantes, ambos com 200 metros de altura, permaneciam ali como seres da mitologia antiga, dominando a época com um poder desesperador. Infelizmente, ninguém neste mundo conseguia fazer Yami se desesperar. Quanto melhor eles se apresentavam, mais interessado ele ficava. O chakra demoníaco surgiu em uma onda. Bum! A terra tremeu quando milhares de árvores surgiram, se reuniram e se fundiram. Finalmente, um gigante semelhante a uma montanha, com mais de 200 metros de altura, tomou forma. Vários dragões de madeira flutuavam ao redor dele como fitas. O golem de madeira estendeu a mão, e as árvores restantes no chão se juntaram, formando um grosso galho, que ele segurou firmemente. Bum! Com um movimento casual, gerou uma rajada de vento comparável ao esforço combinado de vários esquadrões de ninjas. Incrível, verdadeiramente incrível. Hashirama olhou maravilhado para o Buda, que tinha o dobro da altura de seu golem de madeira. A energia natural e o chakra ali concentrados eram quase visíveis a olho nu, um ninjutsu incomparável que supera o golem de madeira. Sem palavras, sem contato visual. O Susanoo de Madara e o golem de madeira de Hashirama se moveram ao mesmo tempo. Como amigos íntimos e rivais, eles quase haviam alcançado a telepatia. Susanoo levou a mão à boca e cuspiu várias bolas de fogo como sóis flamejantes, iluminando todo o céu. O dragão de madeira que envolvia o golem de madeira rugiu para o céu. Após ser imbuído de energia natural, tornou-se ainda mais vivo. Estendeu seu corpo esguio e mordeu ferozmente o grande Buda. O grande Buda abriu a boca e emitiu uma estranha nota musical, e os 2 gigantes que avançavam tremeram subitamente. Madara e Hashirama franziram a testa ao mesmo tempo. Seus corpos do mundo impuro não sentiam dor, mas aquele som estranho fazia o espaço ressoar, e seus corpos ressoavam com ele, forçando-os a se mover involuntariamente. O longo bastão varreu o céu, dispersando o fogo celestial que caía. O bastão flamejante esmagou o dragão de madeira, despedaçando. Bem, ouviu-se outro som poderoso. Desta vez, não era apenas uma vibração, mas 2 lâminas de ar invisíveis surgiram repentinamente no espaço. O golem de madeira foi quase partido ao meio e o braço esquerdo de Susanoo foi arrancado. Rachadura. Serpentes de relâmpago prateadas caíam descontroladamente do céu. O zumbido ensurdecedor do trovão quase perfurou seus tímpanos. Aproveitando a oportunidade, o grande Buda brandiu seu longo bastão com grande força, golpeando para a esquerda e para a direita, deixando Susanoo e o golem de madeira em situação lamentável. Clang! A longa espada que Susanoo segurava foi arrancada, despedaçando o topo de uma colina distante. Que tipo de ninjutsu é esse? Escondido nas órbitas oculares do golem de madeira e movendo-se lentamente, Hashirama gritou alto com dificuldade. Yami deu um leve sorriso. Primeiro Hokage. Não se preocupe, ainda há mais por vir. Capítulo 233. Em seguida, Madara e Hashirama suportaram todo o castigo de Yami. O vapor de água transformou-se em lâminas de gelo, uma chuva de fogo caiu do céu, vinhas cresceram descontroladamente e o chakra transformou-se em um tigre que mordeu ferozmente. Os ataques incessantes deixaram Madara e Hashirama exaustos. Quando a luta parou, ambos pareciam extremamente infelizes.
Susanoo, o que originalmente era tão majestoso quanto um deus marcial, foi destruído e reduzido ao segundo estágio, restando apenas alguns ossos para proteger Madara. O golem de madeira que antes se parecia com um King Kong furioso, agora estava em frangalhos, com os 2 braços quebrados e um buraco de mais de 10 metros de largura aberto em seu abdômen. No entanto, os dois estavam rindo. Ha ha ha, ha 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 ha. Hashirama, veja como você está miserável. Madara, você ainda está rindo de mim. Você é ainda mais miserável do que eu. A geração mais jovem é verdadeiramente assustadora. A geração mais jovem é assustadora. Você vai desistir agora? Madara olhou para Hashirama e o desafiou com um olhar frio. Claro que não. Hashirama abandonou o golem de madeira quebrado e foi para o lado de Madara, seus cabelos negros esvoaçando ao vento, os olhos cheios de espírito de luta. Madara entendeu imediatamente e colocou a mão no ombro de Hashirama. Bang! Hashirama bateu palmas, produzindo um som nítido, e a cor na máscara do sábio intensificou-se novamente. A energia natural do mundo começou a ferver. O novo golem de madeira apareceu. Então, uma armadura azul de Susanoo se espalhou dos pés do golem de madeira para cima até que ele estivesse completamente armado. Uma katana longa e estreita apareceu em suas mãos e ele golpeou Yami ferozmente. O Susanoo Buda. Yami juntou as mãos e uma luz dourada brilhante emanou do Tenseigan, elevando ainda mais sua aura. Sua figura oscilou e em seguida desapareceu no mesmo instante. Quase ao mesmo tempo em que desapareceu, ele reapareceu diante do golem de madeira Susanoo, que avançava em sua direção. Deus do trovão voador? Madara e Hashirama exclamaram em uníssono. Não foi surpresa que Yami usasse o deus voador do trovão. Madara já sabia disso de antemão, e Hashirama também o tinha visto na batalha anterior. Mas sobrevoar o país com uma estrutura Mokuton de 200 metros de altura, não é um pouco demais? Os dois gigantes estavam quase colados um ao outro. Nem Madara nem Hashirama tiveram tempo de reagir, e só puderam observar enquanto o bastão envolto em chamas de chakra azul descia em alta velocidade. Bang! O chão tremeu violentamente e o golem de madeira Susanoo foi arremessado para trás, atravessando várias montanhas antes de finalmente parar. Contudo, o golem de madeira Susanoo não sofreu danos graves. Apenas sua armadura superficial foi levemente danificada, e com o fornecimento contínuo de poder ocular de Madara, ela se reparou rapidamente. O golem de madeira Susanoo não era apenas uma simples combinação de poder. Ele também se conformava secretamente ao mistério de unir o poder do sábio dos 6 caminhos e continha uma porção do poder humano da 10 caudas. Pode-se dizer que o poder do golem de madeira Susanoo à sua frente havia sido essencialmente sublimado, ultrapassando o pico do nível Super Kage e tocando a borda do nível dos 6 caminhos. Quando uma montanha desabou, o golem de madeira Susanoo se ergueu novamente. Yami já havia alcançado grandes avanços. Hashirama e Madara estavam se acostumando cada vez mais a se fundir. Eles estavam rapidamente se tornando proficientes no controle do Susanoo, o golem de madeira. Cada golpe de katana desencadeava uma tempestade. Os dois gigantes, como se tivessem saído da mitologia, iniciaram uma batalha feroz. Cada colisão fazia o chão tremer. As nuvens escuras no céu se despedaçaram e se reformaram inúmeras vezes. Nuvens de chuva se formaram e estavam prestes a desencadear uma tempestade violenta, mas as consequências as despedaçaram. A topografia da Terra estava mudando drasticamente. Às vezes surgiam crateras cheias de meteoritos e outras vezes, montanhas se formavam a partir de detritos lançados de todas as direções. O poder de Yami levou os dois heróis da Era Sengoku ao seu auge. O Mangekyou Sharingan de Madara brilhava em um vermelho intenso, e de tempos em tempos ele alternava para o Rinnegan para absorver chakra ou usar o Shinra Tensei para a defesa. Hashirama também separou um clone de madeira, que condensava continuamente energia natural para abastecê-los durante a batalha. Yami ergueu seu bastão de madeira bem alto e então o golpeou contra o chão repentinamente. Hashirama rapidamente formou selos de mão para se defender. Técnica de invocação. Rashomon de 5 camadas. 5 portões do inferno foram invocados, mas Yami transformou seu golpe vertical em um movimento horizontal, atravessando 5 portões sem esforço. A katana do golem de madeira Susanoo então colidiu violentamente com o bastão. Bum! Houve outra explosão chocante, e a floresta sob seus pés foi instantaneamente destruída e transformada em deserto. A dezenas de quilômetros de distância de onde os gigantes estavam lutando, Tobirama e Tsunade apenas encaravam, atônitos. Claro, apenas com os olhos, não conseguiam ver os detalhes, mas vagamente distinguiam 2 monstros enormes em confronto, e podiam observar os fenômenos celestiais em constante mudança. Finalmente entendi por que Yami odeia tanto o bisavô, disse Tsunade sem expressão. O poder combinado do Senju e do Uchiha poderia atingir tal nível, e ainda assim, eles escolheram lutar entre si? Não é de admirar que aquelas 4 nações tenham rido desde a fundação de Konoha até Yami chegar ao poder. Tobirama sorriu. Ele já havia pensado nisso antes, mas para impedir que Madara se tornasse poderoso demais, optou por não se unir a ele e em vez disso, reprimiu Madara e o clã Uchiha. A rigor, ele também teve culpa. Mas agora não era a hora de trazer o passado à tona. Tobirama observava a batalha de Yami enquanto se comunicava com o quartel-general, mantendo a atenção voltada para o campo de batalha principal. A balança da vitória havia se inclinado. Ashura fora derrotado por Naruto e selado pelo esquadrão de selamento. Naruto não se juntou ao campo de batalha principal, mas correu para ajudar Sasuke a lutar contra Indra. Disseram que Sasuke apanhou muito, mas tudo bem. Depois de receber injeções de células de Hashirama de alta pureza, Sasuke tornou-se muito resistente a agressões. Enquanto ele estivesse vivo, estava tudo bem. Com a ajuda de Naruto, era apenas uma questão
questão de tempo até que Indra fosse derrotado. Quanto à batalha militar, isso é ainda mais tranquilizador. Uchiha Shizui atacou com toda a sua força, enquanto Minato e Hiruzen também se voltaram contra Orochimaru, forçando-o a fugir em pânico, usando a técnica de invocação reversa para se esconder. Tudo estava caminhando numa direção positiva. O olhar distraído de Tobirama foi se aprofundando gradualmente enquanto ele observava o campo de batalha à distância, que parecia um cenário de luta entre deuses e demônios. Esta é a chave mais importante. Enquanto Yami vencer, ninguém poderá impedir o progresso de Konoha. Bem, o bastão de madeira na mão de Buda bateu com força no chão, e Madara ativou o Rinnegan e rugiu. Shiha Tensei. Hashirama abriu as palmas das mãos como pétalas e as ergueu em direção ao céu. Liberação de madeira, jutsu de expulsão de madeira. A enorme máscara de madeira era segurada na mão do golem de madeira Susanoo como um escudo, de frente para o bastão de madeira. No entanto, o golpe fatal de Yami não foi esse. O jovem estendeu as mãos paralelas, e a luz branca leitosa da barreira de liberação de poeira brilhou de cima. Arte sábia, liberação de poeira, roda de luz de 8 pontos. Milhares de raios de luz se condensaram em uma lâmina de serra circular, que assobiava enquanto cortava em direção ao golem de madeira Susanoo. A máscara de madeira foi estilhaçada, e a força restante foi neutralizada pelo Shiha Tensei de Madara. A lâmina da serra circular prosseguiu sem mais obstáculos e partiu o golem de madeira Susanoo ao meio, diretamente do pescoço. A serragem se espalhou e a armadura se partiu. A cabeça se desprendeu, e Madara e Hashirama foram forçados a sair da cabine, liberando seus jutsus. Madara, não podemos derrotá-lo. Hashirama suspirou. Madara respirou fundo, com o rosto tão sombrio que parecia que água poderia escorrer dele. Ele jamais imaginou que se sentiria impotente diante de um aluno mais novo. O chakra de Yami não era apenas tão imenso que superava o de Hashirama, mas seu domínio em ninjutsu também era de tirar o fôlego. Não apenas o estilo madeira, mas também o mais assustador era a incrível habilidade de controle de chakra de Yami. No mesmo nível de controle de chakra, quanto menos chakra alguém possui, mais preciso é. Porque nesse estágio, as batalhas são decididas principalmente pela força bruta, com menos uso do controle preciso. Isso ocorre porque, para técnicas de grande escala, como o golem de madeira e o Susanoo, o controle já atingiu o limite, então elas simplesmente entram em conflito devido à força. Mas Yami era diferente. Seu Susanoo, o golem de madeira, parecia tão lento e desajeitado quanto um velho com demência diante de Yami. Eles foram derrotados sem sequer terem a chance de revidar. Bum! Outra bola de fogo veio voando, mas Hashirama a bloqueou com vinhas, depois se virou para Madara e disse: Madara, vamos parar por aqui. Yami tem tanto poder que unificar o mundo ninja é inevitável. Talvez eu estivesse errado desde o início e devesse ter concordado com sua proposta. Hashirama admitiu seu erro com certa decepção. Se ele e Madara tivessem cooperado como fizeram agora há pouco, ninguém teria precisado morrer, e eles poderiam ter realizado um grande feito. Madara olhou para Hashirama de forma estranha. Madara ficou de fato satisfeito ao ouvir Hashirama admitir seu erro, mas pedir-lhe que desistisse. Impossível. Absolutamente impossível. Ele foi espancado por Yami antes de pedir ajuda a Hashirama, e mesmo depois de pedir ajuda continuou apanhando. Então ele não teria simplesmente arrastado seu melhor amigo para se envergonhar à toa? Hashirama. Madara deu um tapa forte no ombro de Hashirama. Para mim, tente novamente. Hashirama olhou para Madara atordoado e viu a determinação e o apelo naqueles olhos vermelhos sangue. Ele assentiu pesadamente, bateu palmas e entrou no modo sábio novamente. Valendo-se das infinitas propriedades regenerativas do corpo Edo Tensei, ele absorveu energia natural do mundo sem qualquer restrição. O ímpeto massivo disparou para o céu e a terra tremeu violentamente. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. Capítulo 234. O principal campo de batalha ficava próximo à costa. As três forças combinadas, juntamente com Naruto e Sasuke, que haviam retornado às pressas após derrotarem Indra e Ashura, ouviram o estrondo do trovão à distância e olharam para o local. Mesmo não estando no mesmo local, eles conseguiam ver claramente a estátua de Buda com milhares de metros de altura. Mas aos olhos dos ninjas do tipo sensorial, parecia que o céu havia desabado. Aquilo não era uma estátua de Buda, mas sim uma enorme massa de chakra. Você está louco? Será que todos os ninjas daquela região juntos possuem tanto chakra quanto esta estátua de Buda? Que diabos? Sasuke, vamos ajudar o Yamini. Naruto olhou para o milagroso Buda Senju com uma expressão solene. Sinceramente, Naruto sentia que este Hashirama Senju era de alguma forma ainda mais forte que Ashura. Pelo menos na batalha anterior, Ashura não havia usado o estilo madeira, e sua força vinha de seu corpo, com chakra comparável ao dele e ao de Kurama combinados. Sem arte sábia, sem estilo madeira, então ele daria conta disso. Não vá causar problemas para o Yami-sensei. Sasuke olhou para Izumi, que estava selando o Onoki com um pedaço de gelo. Izumi e a ancestral Ikari não estão preocupadas nem ansiosas. Se formos, só vamos atrapalhar. As pessoas que mais acreditavam em Yami neste mundo eram, sem dúvida, as mulheres de sua família. A outra era Sasuke. Nem mesmo as pessoas acreditavam em Yami tanto quanto Sasuke. Afinal, Naruto sempre fora muito obediente. Qualquer coisa que Yami lhe mandasse fazer, ele fazia. Quanto a Sasuke, não havia outra saída. Depois de apanhar tantas vezes, ele finalmente se rendeu. Não se preocupe com Yami. Ikari olhou de relance para o Buda e então parou de prestar atenção. Disse a Sasuke: depressa, encontre aquele Orochimaru. Ele está fugindo como uma cobra. Que irritante.
Naruto e Sasuke se entreolharam e estavam prestes a assentir quando o grande Buda ao longe mudou novamente. Um tom de azul cristalino começou a surgir, espalhando-se continuamente. Num piscar de olhos, os degraus de madeira de Senju foram cobertos, enquanto a estrutura principal ainda conservava sua cor natural original. A expressão de Sasuke finalmente mudou. Susanoo? Sim, Susanoo. O Buda Senju, com 1000 metros de altura, estava agora coberto por uma camada de armadura finamente trabalhada com folhas, e seus braços estavam armados, conferindo ao Buda compassivo uma aura mais feroz. No entanto, a armadura do Tengu Corvo era um tanto incompleta, ou melhor, muito incompleta. Mal conseguia cobrir os braços. Mas esse já era o limite de Madara. Se ele tinha a capacidade de cobrir o Buda inteiro, então o Susanoo em sua forma extrema não teria apenas mais de 100 metros. O chakra dos dois havia sido levado ao limite, e rachaduras começaram a aparecer nos corpos do mundo impuro, cicatrizando rapidamente em seguida. Este ataque era o mais forte que os dois podiam usar no momento. A estátua do Buda Senju movia-se lentamente e por onde passava, o chão era esmagado por seu peso aterrador, compactando-se como se tivesse se transformado em pedra sólida. Monstros desse nível não deveriam existir neste mundo. Mesmo assim, a expressão de Hashirama era muito solene. Ele acreditava que com a força de Yami, também seria capaz de usar o mesmo nível de ninjutsu, ou até mesmo um nível superior. Será que eles realmente poderiam vencer? Madara, por outro lado, estava muito mais confiante. Ele havia criado essa combinação originalmente para lutar contra Hashirama. Agora, com Susanoo adicionado, mesmo que o sábio dos 6 caminhos fosse ressuscitado, ele provavelmente não seria páreo para ele sem o poder do Jinchuriki das 10 caudas. Ambos gritaram em uníssono. O Buda gigante inclinou-se ligeiramente, carregando uma intenção assassina infinita, com milhares de mãos poderosas prontas para atacar. Finalmente Yami fez sua jogada. As chamas do chakra sábio irromperam, e as pequenas serpentes de chakra se expandiram em pitons gigantes, cercando Yami. À medida que o chakra se intensificava, o tamanho de seu grande Buda começou a crescer novamente. Num piscar de olhos, atingiu a mesma altura da estátua do Buda Senju e em seguida, ultrapassou-a. Atrás dela, também cresciam mãos de Buda densamente agrupadas, rivalizando com a estátua de Buda em frente sem demonstrar qualquer fragilidade. Parecia que o céu e a terra estavam prestes a ser despedaçados por esses dois gigantes. O segredo supremo do estilo madeira. Irmão, como você criou esse nível de ninjutsu? Tobirama suspirou profundamente enquanto contemplava os dois enormes Budas, com o coração repleto de entusiasmo. Ele já tinha ouvido seu irmão mais velho descrever esse ninjutsu antes, mas nunca o tinha visto pessoalmente. Antes, ele pensava que era apenas um ninjutsu poderoso, semelhante ao de um golem de madeira, talvez um pouco mais forte. Mas agora ficou claro que se tratava de uma dimensão completamente diferente. Ele podia vagamente perceber que o alto golem de madeira, que antes se assemelhava a um Buda ancestral ou a um Vajra irado, agora era apenas um ornamento na cabeça da estátua do Buda Senju. Bum! Tsunade bateu o pé de repente, abrindo um grande buraco no chão, e disse com raiva, vovô, por que não nos deixa ir? Mesmo que os dois Budas pareçam ter o mesmo tamanho, o do vovô tem a bênção do Susanoo. A situação é muito desfavorável para Yami. Tobirama estava prestes a dizer algo para confortá-la, mas então viu algo que fez seus olhos se arregalarem de repente. Como isso é possível? Para demonstrar meu respeito pelos ideais do primeiro Hokage, decidi lhe estender ambas as mãos. Seguindo uma brisa fria, as palavras de Yami chegaram aos ouvidos de Hashirama e Madara. Ao mesmo tempo, as duas mãos gigantescas no topo do grande Buda, as mais grossas, formaram um selo estranho. As mãos estavam pressionadas uma contra a outra, os dedos médios dobrados e se tocando, enquanto os outros dedos estavam estendidos, todos apontados para Hashirama e Madara. Este é o selo do karma extinguindo o pecado, também conhecido como selo de mão para a saída do karma. Hashirama, que havia estudado profundamente a cultura do verdadeiro Buda, disse em voz baixa. Este selo é geralmente usado pelos monges para salvar as pessoas mais perversas e malignas. Parece que Yami está julgando nossos pecados. A culpa de alguém não é determinada por Yami, mas sim pela força. Os longos cabelos de Madara dançavam descontroladamente e sua aura se elevou novamente. Muitas espadas de samurai, longas e estreitas, surgiram nas palmas das mãos da estátua do Buda Senju. Como isso é possível? A terra continuou a tremer, e as duas estátuas de Buda se aproximaram cada vez mais. Os olhos de Hashirama se arregalaram, e o medo inconscientemente transpareceu em sua voz. As milhares de mãos atrás do grande Buda se moviam simultaneamente, formando diferentes selos de mão. Esses não eram selos simbólicos como o selo de extermínio do pecado, mas sim selos de ninjutsu reais. Devido ao tamanho enorme e aos diferentes selos em cada mão, era deslumbrante de se ver, mas também possuía uma beleza peculiar. O Buda das verdadeiras 1000 mãos poderia realmente ser usado para realizar ninjutsu? Hashirama nem sequer conseguia imaginar o nível de controle de chakra e habilidades multitarefa necessários para alcançar tal feito. O que ele não sabia era que o talento especial de Yami se manifestou, e além de algumas punições durante sua pesquisa sobre o modo sábio perfeito, todo o resto do tempo havia sido dedicado ao controle de chakra. Embora o painel ainda indicasse o nível de quebra de limite, isso significava apenas que o limite superior atual da avaliação do sistema era de quebra de limite. Não significava que ele estivesse restrito a esse limite. Embora tenha sido um pouco trabalhoso liberar tantos ninjutsus ao mesmo tempo, foi totalmente possível. O rosto de Madara também escureceu. Os métodos de Yami mais uma vez superaram sua imaginação. Hashirama, ataque primeiro, não podemos deixar que ele use seu ninjutsu com sucesso. Eu entendo. Hashirama naturalmente também entendeu isso, e suas mãos tremeram levemente. Milhares de mãos de Buda cobertas de Susanoo e empunhando espadas de samurai estendidas simultaneamente, como o céu desabando e a terra se estilhaçando, pressionando para baixo.
A expressão de Yami permaneceu calma. Mesmo utilizando inúmeros selos ao mesmo tempo, sua velocidade de movimentação sempre foi extremamente rápida desde a infância. Os dois lados gritaram quase ao mesmo tempo. A terra soltou um longo lamento, vulcões começaram a entrar em erupção, a atmosfera acima das nuvens agitou-se violentamente e surgiram severos fenômenos celestes. As duas estátuas de Buda Senju colidiram. Bum! Em um instante, os dois lados se confrontaram milhares de vezes. As poderosas espadas de samurai eram indestrutíveis. O grande Buda realizou milhares de ninjutsu, e luzes coloridas irromperam naquele instante. Estilo vento, Rasen Shuriken estilo relâmpago, Keri na palma da mão, liberação de queimadura, grande bola de fogo solar, liberação de poeira. Técnica de desprendimento do mundo primitivo, liberação de lava, rio ardente. Um banquete de ninjutsu sem precedentes floresceu das mãos do grande Buda, magnífico e ao mesmo tempo, suficientemente aterrador para destruir tudo, deixando qualquer um sem fôlego. As consequências de cada colisão não tinham tempo de se espalhar antes que uma nova onda de impacto as destruísse. Bum! Parecia que o mundo tinha chegado ao fim. Além do estrondo ensurdecedor, havia inúmeros desastres naturais. Estalo, estalo. O leve som de estalos era insignificante em uma batalha como aquela, mas fez com que as expressões de Hashirama e Madara mudassem drasticamente. Começaram a aparecer rachaduras na armadura do Tengu Corvo na estátua de Buda. Quando a primeira rachadura surgiu, foi seguida pela segunda, depois pela terceira. A velocidade com que as rachaduras se espalhavam aumentava cada vez mais, até que tudo se despedaçou. 80% das milhares de mãos pertencentes à estátua do Buda Senju foram destruídas, restando apenas a enorme e solitária estátua do Buda e a tenda do golem de madeira em cima dela. Nos olhos desesperados dos dois homens, o grande Buda, quase ileso, estendeu mais uma vez todos os seus braços, esmagando a estátua do Buda Senju em inúmeros pedaços e soterrando as duas figuras. Mesmo que a dupla do período Sengoku usasse toda a sua força, que diferença faria? Esta era pertence a Shimura Yami. Capítulo 235. A enorme estátua de Buda de 1000 mãos verdadeiras foi destruída, e até mesmo os corpos de reencarnação do mundo impuro de Senju Hashirama e Uchiha Madara entraram em um estado enfraquecido após o uso de ninjutsu em tão grande escala. Mas os ataques de Yami não cessaram. Ele havia usado apenas 2/3 do ninjutsu derivado daquelas milhares de mãos. Ambos respiravam com dificuldade. Hashirama mal usou o jutsu de expulsão de madeira, mas ele se desfez em menos de 2 segundos. Em seguida, eles enfrentaram uma tempestade de ninjutsu que se abateu sobre eles como um violento vendaval. Antes que alguém percebesse, o campo de batalha havia sido empurrado da Terra do Fogo para a Terra da Água Quente e estava se aproximando cada vez mais do campo de batalha principal. Os ninjas no campo de batalha também testemunharam essa luta histórica de perto. Quando os usuários do Byakugan confirmaram que o vencedor era Yami, o lado de Konoha vibrou, olhando para o Buda ainda em movimento com fanatismo nos olhos. O poder absoluto gera submissão absoluta. Os ninjas aliados, por outro lado, tremiam de medo e o desespero se espalhava por seus corações. O Buda, que parecia um deus, Uchiha Madara e Senju Hashirama, que pareciam saídos de lendas, foram derrotados juntos por Yami. Qual o significado dessa luta? O que eles ganharam com todos os sacrifícios feitos desde o início desta guerra? À medida que seus lutadores mais fortes caíam um após o outro, e até mesmo os aliados mortos-vivos invocados por técnicas proibidas não conseguiam representar qualquer ameaça para Konoha, sua confiança começou a vacilar. Até aquele momento, a hesitação em seus corações atingiu o ápice. Alguns sequer conseguiam mais segurar a kunai nas mãos e caíram de joelhos no chão, inertes. O quarto Raikage, que estava lutando com Yuji, encarava o enorme Buda atordoado, enquanto o manto de chakra relâmpago, com arcos de eletricidade, se dissipava lentamente. Terumimei também parou de usar ninjutsu. Mesmo estando contida pelo Susanoo ou Izumi, sua expressão parecia oscilar entre lágrimas e risos, e ela não disse nada. Se até ela parecia tão desesperada, era óbvio como os outros se sentiam. O campo de batalha mergulhou num silêncio sepulcral. Só depois que Madara e Hashirama foram arremessados como 2 balas de canhão, se chocando contra o chão e criando uma grande cratera, é que todos recobraram o juízo. Yamato, que estava mais perto, correu para conter os dois. Yami dispersou sua técnica e saltou sobre a última colina, aterrissando em frente à dupla imobilizada, respirando com dificuldade. Liberar milhares de ninjutsus de diferentes tipos e atributos ao mesmo tempo também era um fardo para ele. Ele calculou aproximadamente que, sem levar em conta a velocidade de recuperação, se usasse aquele ninjutsu 20 vezes seguidas, ficaria completamente exausto. Ao ver a atuação de Yami, Madara ficou profundamente chocado. É só isso que eu consigo fazer? Eu nem consigo te machucar. Só consigo desgastar seu chakra. Yami, que tipo de monstro você é? Madara jamais poderia imaginar que um monstro como aquele surgiria no mundo ninja apenas algumas décadas após sua morte. Hashirama deu um sorriso irônico. É ótimo que Konoha tenha você como Hokage. Não fazia sentido discutir ideais agora. Se alguém com tanta força não pudesse ser Hokage, seria um desastre para Konoha. Não adianta dizer coisas bonitas. Vou arrancar essa sua cara de Hokage quando eu voltar. Yami caminhou passo a passo em direção aos dois, e o som imediato que lhe vinha à mente ressoava descontroladamente. Um grande número de laços ninjas atingiu o segundo estágio devido ao choque, e havia até mesmo fanáticos e pessoas desesperadas que alcançaram o terceiro estágio, o mais alto. O progresso das 5 tarefas de estabelecimento de laços também estava aumentando rapidamente. Jin. O vínculo entre o anfitrião e Senju Hashirama atingiu o terceiro estágio. Recompensas. Chakra do atributo Yang, limite de ruptura, chakra, 1 Hashirama, e a característica Deus dos Ninjas.
Deus Ninja, uma existência como ponto final do caminho ninja. Todas as habilidades relacionadas a ninjas recebem grande aprimoramento. Jin. O vínculo entre o anfitrião e Uchiha Madara, inabalável, atingiu o segundo estágio. Recompensas. Linhagem Uchiha a limite de ruptura, poder da pupila do Mangekyou Sharingan eterno. Em comparação com outras recompensas mesquinhas, essas duas foram muito mais generosas. Principalmente o chakra. Após obter a característica de Deus Ninja, seu condicionamento físico aumentou repentinamente em 50% e num instante. O poder mental e o chakra que haviam sido consumidos foram quase totalmente restaurados. E essa característica era abrangente. Ou seja, outros aspectos como controle de chakra e poder ninjutsu também foram aprimorados. Com a adição desse chakra, pode-se dizer que os recursos de Hashirama foram basicamente esgotados e não tinham mais valor algum. Por outro lado, Madara estava apenas no segundo estágio e ainda se mostrava inflexível. Parecia que ele ainda não estava convencido. Isso mesmo. Madara era diferente de Hashirama. Ele acreditava que não estava no auge de sua forma, então era impossível para ele estar completamente convencido. Mas esse era o jeito certo. Se Madara revelasse todas as recompensas agora, Yami ficaria decepcionado. Sentindo o enorme chakra se aproximando rapidamente do norte, ele curvou os lábios com expectativa nos olhos. Diante de Hashirama e Madara, Yami não se incomodou com eles. Em vez disso, acenou com a mão e os 3 Kage foram trazidos até ele. Onoki estava congelado no gelo, Terumime estava presa na mão do Susanoo e estava sob o controle do Genjutsu de Sasuke. Yami olhou em volta e não permitiu que ninguém falasse. Suas últimas palavras foram ouvidas por todos os ninjas. A partir de hoje, as 4 vilas ocultas serão removidas da lista. Só existe uma organização ninja no mundo, e essa é Konoha. Havia um silêncio sepulcral. Se tais palavras tivessem sido proferidas antes da guerra, teriam sido como jogar gasolina no fogo, apenas incitando a rebelião das forças aliadas ninja. Mas agora não passava de uma notificação, a gota d'água. Yami me mate. Sopro. O Raikage rugiu para Yami, mas antes que pudesse proferir mais palavras duras, uma fina linha prateada cortou seu pescoço e sua cabeça voou pelos ares. Quando seu corpo caiu no chão, seus olhos ainda estavam bem abertos, cheios de ressentimento e má vontade. Após matar um Kage, Yami agiu como se fosse algo trivial. Ele virou levemente a cabeça e olhou para Terumimei. Mizukage, e você? Vou te dar a chance de escolher. Você será como Raikage, preferindo morrer a se render, ou será sábio e reconhecerá a situação? Se você quer morrer, eu realizarei seu desejo. Se você quer viver, melhor ainda. Yami bateu levemente com os dedos finos, num tom casual, mas que exercia uma pressão infinita sobre Terumimei. Apenas aqueles que obedecem podem receber um tratamento melhor. Não estou tentando exterminar outras vilas ninja, mas sim integrá-las. Uma dose adequada de firmeza e crueldade pode intimidar o inimigo, mas se você for extremo demais, o inimigo ficará desesperado. Se eles vão morrer de qualquer jeito, que arranquem um pedaço da sua carne antes de morrer. Embora as forças aliadas ninja não tivessem força suficiente para destruir ambos os lados, os ninjas eram um recurso precioso. Se pudessem ser preservados, deveriam ser preservados ao máximo. Após a rendição dessas pessoas, elas se tornariam uma extensão de seu poder e autoridade. Ao ouvir as palavras de Yami, os olhos sem vida de Terumimei se moveram levemente. Ela olhou para as forças aliadas ninja que haviam desistido da resistência e facilmente encontrou os ninjas de Kirigakuri entre eles. A vontade de lutar até o fim foi sufocada por um balde de água fria. Como Kage, ela sempre esteve preparada para se sacrificar por sua vila. Mesmo depois de ver Yami matar o Raikage com tanta facilidade, ela não demonstrou medo. Mas ela ainda estava com medo. Ela temia que após sua morte, Yami descontasse sua raiva nos outros ninjas de Kirigakuri por causa de sua teimosia, e que ela morresse arrependida. Se eu me render e me submeter a Konoha, como vocês tratarão os ninjas de Kirigakuri? Após hesitar por um instante, Terumimei perguntou com a voz rouca. É muito simples. Yami deu um leve sorriso. É impossível apagar rancores passados, mas Konoha já formulou um plano para expiação. Se as contribuições excederem o padrão, serão perdoadas e receberão o mesmo tratamento que os ninjas e aldeões de Konoha. Tem mais alguma dúvida? Chega. Terumimei suspirou e baixou a cabeça. Em nome de Kirigakuri, eu me rendo a Konoha. Quando Terumimei terminou de falar, ela não apenas soltou um suspiro de alívio, mas os olhos da ninja oculta também brilharam um pouco. Yami sorriu satisfeito. Muito bem. Considerando que Kirigakuri é a segunda vila a se render, a compensação e as contribuições de expiação exigidas serão reduzidas pela metade. A segunda. Terumimei ficou atonita. Quem foi o primeiro? Ela não pôde deixar de lançar um olhar para Onoki, que estava paralisado. Seria possível que aquele velho estivesse preparando o terreno para seu genro? Yami não tinha intenção de dar explicações agora, nem pediu a opinião de Onoki. O raio finalmente atingiu Hashirama e Madara, que estavam imobilizados pela técnica de selamento. Ele também tirou da mão um talismã de selamento. Madara mostrou resignação no rosto e amaldiçoou Zetsu Negro, que estava escondido em algum lugar, e o Uchiha Obito, que ainda não havia sido visto. Seu plano ainda não havia dado certo. Se ele fosse selado, sem mencionar o Rin Tensei, até mesmo a chance de reencarnação no mundo impuro teria desaparecido. Hashirama, por outro lado, exibiu seu característico sorriso simples. Yami não, Quinto Hokage. Já que você unificou o mundo ninja, trate todos bem e igualmente. Na verdade, até então, Hashirama ainda discordava da abordagem de Yami de unificar as nações pela força, mas as coisas já estavam decididas. E ele e Madara haviam sido derrotados por Yami. Ele não tinha o direito de dizer mais nada. Você não precisa se preocupar com o mundo dos vivos. Yami acenou com a mão e os talismãs de selamento voaram um a um. Quando estavam prestes a atingir Madara, um assobio agudo veio do ar. Yami, tenha cuidado.
Kakashi observou um orbe preto passar voando perto do seu nariz e gritou um aviso sem hesitar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Diante da mudança repentina, havia apenas um punhado de pessoas capazes de impedi-la, ou mesmo de perceber a normalidade. A atenção de todos estava voltada para Yami, pensando no futuro do mundo ninja. Somente alguém tão calmo quanto Kakashi seria capaz de manter o foco e permanecer tranquilo. No entanto, a velocidade do orbe negro era muito alto, até mesmo superior à velocidade do som. Antes que o aviso de Kakashi chegasse aos ouvidos de Yami, o orbe negro já havia chegado atrás dele. Svi! O orbe preto era como um fantasma, cruzando a longa distância num instante e quase tocando a barra da roupa de Yami. Mas naquele instante a figura de Yami ficou borrada e desapareceu do local. A esfera preta rompeu facilmente a supressão da liberação de madeira e arrancou o braço esquerdo de Hashirama. Contudo, desta vez, as características de morto-vivo da reencarnação do mundo impuro não surtiram efeito. Após o braço desaparecer, não havia fragmentos voando por aí para serem remontados. Até mesmo Hashirama sentiu como se tivesse perdido o braço esquerdo para sempre. A mudança repentina assustou os ninjas ao redor, com exceção de Madara, cujos olhos brilharam. Ele ativou seu poder pupilar imediatamente após escapar da situação. A forma completa do Susanoo foi construída em um instante, e as asas da armadura do Tengu Corvo vibraram, criando uma rajada de vento. Aproveitando-se do caos entre a coalizão ninja, Madara voou uma longa distância em um único fôlego, parou na encosta de uma colina e liberou Susanoo. Só então os ninjas com habilidades de percepção e os outros perceberam que alguém havia aparecido ali de repente, sem que eles notassem. Mesmo agora, em sua percepção, só existia a poderosa aura de Madara no topo daquela colina. A pessoa ao lado dele parecia o vazio. Svi! Yami reapareceu onde estava, pressionando Hashirama, que estava sendo controlado por Madara, para que se levantasse com uma das mãos, e cobriu seu corpo com talismãs de selamento, deixando apenas a cabeça exposta para que pudesse observar. Madara baixou lentamente o dedo e olhou significativamente para o homem ao seu lado. Diz, não me admira que tenha demorado tanto. Óbito, parece que eu o subestimei antes. Você conseguiu ter sucesso com apenas um Rinnegan. Você é realmente cruel. Cruel com os outros e ainda mais cruel consigo mesmo. Madara não economizou nos elogios. Nesse momento, a aparência de Óbito havia mudado drasticamente. Sua pele empalideceu, 6 magatamas negros apareceram em seu peito e vários tentáculos cresceram acima dos magatamas. O manto incompleto dos 6 caminhos parecia mais uma extensão de carne e osso do que um simples tecido, com 5 esferas da busca da verdade flutuando atrás dele. Madara sabia que essa mudança foi causada pela incapacidade de Óbito de suportar completamente o poder da 10 caudas. Mas isso já era notável. Como dono do Rinnegan, Madara sabia muito bem o preço a pagar apenas para possuir esses olhos, caso contrário, não os teria colocado no corpo de Nagato para nutri-los após o despertar. Para se tornar um Jinchuriki das 10 caudas, é preciso suportar os ataques mentais e a dor física causados por enormes emoções negativas. Somente ele, o mestre do Rinnegan, poderia suprimir a fúria da 10 caudas com o olhar. Óbito havia sobrevivido, o que de fato merecia atenção, mas ao mesmo tempo ele zombou disso em seu íntimo. Como esperado, os Uchiha são indomáveis. Ele até se atreve a competir com ele pela liderança do plano Tsuki no Mi, mas deixe-se orgulhar por um tempo. Mesmo tendo se tornado o Jinchuriki das 10 caudas, o plano B que ele deixou para Óbito ainda existe. Pelo contrário, Yami é a verdadeira ameaça. Aquele homem, assim como um abismo, não importa o quão fundo ele olhe, ele não consegue ver o fundo. Cada vez que ele explode com um poder ainda maior, Yami sempre consegue acompanhá-lo e derrotá-lo. Seria melhor deixar Óbito testá-lo primeiro para ver qual é o limite de Yami. Madara, você não precisa ser tão sarcástico aqui. Após se tornar o Jinchuriki das 10 caudas e experimentar o poder dos 6 caminhos, Óbito ficou mais confiante e não quis mais participar das artimanhas de Madara. Então disse sem rodeios. Nosso objetivo é concluir o plano Tsuki no Mi. Importa quem assume a liderança? Talvez. Madara assentiu sem comentar. Já que você teve sucesso, a palavra final é sua. Mas ainda há um problema que não foi resolvido. Óbito entendeu naturalmente a que Madara se referia. Com um gesto de mão, uma esfera da busca da verdade atrás dele se transformou em um tapete voador, levando-o junto com Madara em direção à costa. Ao verem suas ações, os ninjas de Konoha, que finalmente haviam relaxado um pouco, ficaram nervosos novamente. A coalizão ninja derrotada, com exceção dos ninjas de Kumo e de alguns teimosos que ainda se recusavam a desistir, não queria causar mais problemas. Afinal, não há mais sentido em continuar lutando. A propósito, Kakashi-san, sua reação agora foi realmente muito rápida. Kizami, que estava se esquivando das tarefas, moveu-se silenciosamente para trás de Kakashi e de repente falou, assustando tanto Kakashi que ele rapidamente se afastou. Embora estivessem do mesmo lado agora, os conflitos passados de Kakashi com Akatsuki ainda o deixavam instintivamente cauteloso com essas pessoas. Kizami-san, você é muito gentil. Eu estava apenas em guarda contra Orochimaru, mas não esperava uma surpresa dessas. Kizami não se importou com a postura defensiva de Kakashi e lhe deu um sorriso amigável. Ele não veio para se aproximar de Kakashi, mas sim para assistir ao drama de perto. Infelizmente, depois de assistir a tanta coisa, o drama finalmente desabou sobre sua própria cabeça. Óbito, que vinha em alta velocidade, foi atraído primeiro por Kakashi e em seguida, notou imediatamente Kizami, que sorria obscenamente ao lado de Kakashi. Seu rosto imediatamente se tornou frio. Uma esfera da busca da verdade, disparada atrás dele em direção a Kizami, parecia uma bala de canhão. Kizami estava aproveitando o grande evento, mas seu sorriso congelou quando o orbe da busca da verdade veio em sua direção, atingindo sua cabeça. Ele não teve tempo de se esquivar. Bang!
Uma sombra negra passou rapidamente e Yami parou diante de Kizami. A esfera da busca da verdade mudou sua trajetória e disparou para o mar, causando ondas gigantescas. Sim, estou salvo. Após ficar atordoado por 2 segundos, Kizami suspirou aliviado por ter escapado da morte, então olhou para Obito, cujo rosto havia se contorcido um pouco porque seu ataque havia errado e zombou. Uchiha Madara-sama, eu simplesmente não quero mais jogar RPG com você. Não precisa ficar tão chateado, certo? Oshigaki Kizami, não fique tão orgulhoso. Os olhos de Obito se tornaram frios. Não pense que seu novo mestre pode protegê-lo. Quando eu matar Yami, você morrerá de qualquer maneira. Não há lugar para um traidor e um inútil como você no novo mundo. Embora estivesse intrigado, Kakashi compreendeu pela conversa entre os dois que aquela pessoa era o misterioso homem mascarado que vinha se passando por Uchiha Madara no mundo ninja e manipulando a Akatsuki. No entanto, ao olhar para o rosto de Obito, Kakashi sempre sentia que lhe era familiar, mas não conseguia se lembrar de onde o tinha visto antes. Kizami balançou a cabeça em sinal de impotência e jogou a grande espada sameada para trás das costas. Madara, do começo ao fim, eu só tive um chefe, e esse foi Shimura Yami. Tornar-me seu subordinado foi apenas uma tarefa. Já que não tenho lealdade a você, como posso ser considerado um traidor? O que? Todos os ninjas próximos aguçaram os ouvidos e começaram a escutar. Apenas Minato, que havia se aproximado correndo, franziu a testa ao ouvir a voz de Obito. Então, olhou para Obito no céu, chocado, como se tivesse imaginado algo inacreditável, e perguntou hesitante. Obito, é você? Obito? O corpo de Kakashi estremeceu. Ele finalmente entendeu por que aquele rosto lhe parecia tão familiar. Obito, que encarava Kizami friamente, desviou o olhar e olhou para Minato, que estava em choque, e de repente deu uma risadinha. Minato-sensei, eu não esperava que você fosse o primeiro a me reconhecer. Eu pensei que seria aquele perdedor idiota do Kakashi. É você mesmo, Obito. Kakashi gradualmente associou o homem à sua frente, com metade do rosto desfigurado, ao amigo próximo que guardava em suas memórias. Essa pessoa é realmente Uchiha Obito. Mas antes que Kakashi pudesse perguntar por que as coisas tinham acontecido daquela maneira, uma enorme quantidade de energia de chakra explodiu repentinamente. Bum! Um Susanoo após o outro se condensou rapidamente, e Sasuke assumiu sua forma completa. Ele bateu as asas e avançou em direção a Obito e Madara, sua voz assassina ecoando pelo mundo. Vá para o inferno e pague pelos pecados daqueles que morreram em seu clã. Capítulo 237. Após a morte de Itachi, quem era o maior odiado pelos Uchihas? Não Danzou. Mesmo sem considerar Yami, aos olhos dos sobreviventes do clã Uchiha, Danzou era apenas um bode expiatório e um político. Sem Danzou, talvez outra pessoa tivesse pressionado Itachi, ou até mesmo o terceiro Hokage poderia ter intervido diretamente. O que eles mais odiavam, é claro, era o homem mascarado que causou tudo. Sem aquele misterioso homem mascarado, não teria havido a rebelião da Kyuubi, e o reinado do quarto Hokage poderia ter terminado de forma muito diferente. Mesmo que nada mais tivesse mudado sem o homem mascarado detendo os guardas de elite, ninguém além de Itachi poderia ter exterminado o clã apenas com o Mangekyou Sharingan. Portanto, não importa como se veja, o homem mascarado é o maior inimigo deles. Após descobrir que aquele homem misterioso era o mentor de tudo, Sasuke não só perdeu o controle, como os outros Uchihas também ficaram com os olhos vermelhos ao lançarem seus ataques mais poderosos contra Obito e Madara. Após Sasuke dar um salto repentino para frente, Shizui correu atrás dele na velocidade mais rápida possível. Mas o que foi mais rápido do que eles foi o ataque de Naruto. A raposa dourada rugiu em direção ao céu, e uma bijudama se formou rapidamente em sua enorme boca. Carregando o ódio de Naruto e da Kyuubi, ela arrastou uma longa cauda de energia e ultrapassou os dois Susanoo, atingindo Obito em cheio. Quem disse que você não pode ser um Jinchuriki perfeito se tiver ódio? A questão é que, sem um ódio compartilhado, não pode haver comunicação. O ódio de Naruto pelo assassinato de seu pai, pelo assassinato de sua mãe e pela humilhação de Kyuubi por ser manipulado e usado como brinquedo explodiu naquele momento. Yami, que observava tudo, virou-se e olhou para Minato, que ainda estava parado atordoado e provocou. Quarto Hokage, você ao menos é o usuário do deus voador do trovão. Uma coisa é chegar um passo atrasado para salvar sua esposa, mas por que você nem se mexe quando se trata de vingança? É exatamente isso que Yami não consegue entender de jeito nenhum. Na linha do tempo original, Kakashi havia decidido matar Obito, mas Minato agiu como um louco. Mesmo com a forma de deus voador do trovão, ele era lento e salvou Obito. O que Obito fez depois de ser resgatado? Madara ressuscitou e surgiram mais dois grandes inimigos. Não existe ninguém como ele. Ao ouvir o tom sarcástico de Yami, Minato saiu do choque e um sorriso irônico surgiu em seu belo rosto. Desculpe, Yami, estou chocada demais que o homem mascarado tenha se revelado Obito. Mas por quê? Por que ele faria isso? Yami não respondeu, mas Kakashi murmurou a resposta. Ao ouvir isso, Minato lembrou-se do ódio declarado de Obito por Kakashi, e compreendeu algo, suspirando em silêncio em seguida. Diante da bijudama vindo em alta velocidade, e dos dois Susanoo seguindo de perto, Obito não entrou em pânico nem se sentiu tenso. Ele simplesmente estendeu a mão direita com calma. Uchiha. Formação de fogo. 6 paredes de fogo se ergueram, e a bijudama atingiu uma delas, forçando-a a se comprimir e deformar. Em seguida, ataques como Yasakani no Magatama, flechas de energia e outros se sucederam, mas essa fina camada de barreira era como uma muralha eterna e inquebrável, bloqueando tudo. Svi.
Dois Susanoo, um roxo e um verde, desembainharam suas espadas ao mesmo tempo e golpearam ferozmente. Guinchado, guinchado. A barreira finalmente não resistiu ao impacto e soltou um lamento como se estivesse prestes a se romper. Suas curvas estranhas pareciam que poderiam desabar a qualquer momento. Mas Obito zombou e com um gesto do bastão na mão, a defesa da barreira de chamas aumentou consideravelmente, como se tivesse sido reforçada. Não só retornou à sua posição original, como também refletiu todos os ataques. Como era de se esperar do poder do lendário sábio dos 6 caminhos. Madara observou Obito bloquear um ataque que até ele levaria a sério, mesmo com um ninjutsu de nível B, e o elogiou com aprovação. Até mesmo um fracasso como Obito poderia demonstrar tal poder. Se ele se tornasse o Jinchuriki das 10 caudas, com certeza seria ainda mais forte. Irmão Shizui. Sasuke foi arremessado para trás pela força do contra-ataque e percebeu que não seria fácil romper aquela barreira. Ele fixou o olhar em Obito, lançou 2 kunais e ativou decisivamente sua habilidade espacial. Zumbido. O alto Susanoo desapareceu num instante, e Sasuke apareceu ao lado de Madara. Obito ficou atônito ao se ver onde Sasuke estivera. Os dois trocaram de posição. Após o sinal de Sasuke, Shizui estava mentalmente preparado. Antes que o ninjutsu de Sasuke terminasse, o enorme punho do Susanoo já havia desferido um golpe poderoso. Quando Obito apareceu, ele estava bem na frente dele. A força problemática do espaço. Obito franziu ligeiramente a testa. Ele próprio possuía habilidades espaciais, então entendia naturalmente o quão difícil e irritante essa habilidade era. Se tivesse sido antes, ele poderia ter evitado o ataque tornando-se intangível, mas depois de se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, ele ainda não havia dominado completamente esse poder e não podia se tornar oco instantaneamente. Mas mesmo que pudesse se esconder, Obito não pretendia fazê-lo agora. Ele havia tramado nas sombras como um rato por tanto tempo, e agora era o sábio dos 6 caminhos deste mundo. Ninguém neste mundo ninja era capaz de fazê-lo se esconder novamente. Bang! Obito também desferiu um soco. Os 2 punhos, cada um centenas de vezes maior, colidiram. A cena esperada de Obito sendo arremessado para longe não aconteceu. Em vez disso, o Susanoo recebeu um golpe pesado. Seu enorme corpo voou para trás e começou a se despedaçar. Chidori da maldição. Milhares de gritos de pássaros ecoavam atrás de Obito. Sasuke não tinha intenção de se envolver com Madara. Após trocar a posição de Obito, ele imediatamente ativou o deus voador do trovão para retornar ao seu lugar original. Sasuke já havia alcançado a perfeição na combinação desses 2 ninjutsus espaciais, e até mesmo os olhos de Minato brilharam ao ver isso. Essa estratégia de batalha. Ele se parece mais com o filho do que com o Naruto. O poder da maldição lançada por Yami foi liberado, e Sasuke entrou em um estado amaldiçoado semelhante ao modo sábio. O relâmpago em sua mão também se transformou em um chakra da cor do modo sábio com luz fluida. A cabeça de Obito mal tinha virado até a metade quando um raio atravessou seu peito. O buraco incrivelmente grande deixou Shizui e Naruto, que acabavam de chegar, radiantes. Muito bem, Sasuke. Sasuke não conseguiu conter um sorriso presunçoso. Agora mesmo, Madara estava se gabando do poder do sábio dos 6 caminhos, mas não passava disso. Hehehe, ha 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 ha. Para surpresa de Sasuke, Obito não demonstrou nenhum choque ou medo no rosto, mas em vez disso riu loucamente. Bang! Obito levantou o pé e chutou Sasuke para longe. O ferimento em seu peito não afetava e ao contrário, estava cicatrizando. Caramba! Madara, que inicialmente apenas observava, de repente congelou e seu rosto lentamente se tornou sombrio, encarando Sasuke com ódio. Mesmo que fosse apenas para atingir o rosto de Izuna, ele queria cortar Sasuke em pedaços. O ataque de agora a pouco não conseguiu matar Obito, mas destruiu a restrição que ele havia deixado em seu coração. Não é de admirar que Obito tenha rido tão descontroladamente, sua risada tinha o tom de um vilão que finalmente havia triunfado. Após rir descontroladamente por um tempo, Obito parou e olhou para Sasuke, que estava cheio de dúvidas. Sasuke, você e Itachi são 2 extremos. Um é inteligente, mas morre cedo, e o outro é um idiota que vive muito tempo. Eu realmente preciso te agradecer por eliminar completamente minhas fraquezas. Após dizer isso, Obito lançou um olhar de desprezo para Madara. Madara, permitirei que você testemunhe a chegada do momento final e também o ajudarei a realizar seu sonho. Após dizer isso, ele deixou de dar atenção ao olhar fulminante de Madara. O bastão em sua mão transformou-se novamente em uma esfera da busca da verdade e voou para trás dele. Então, ele formou selos com as mãos. Nasceu a árvore divina. Uma enorme fenda surgiu no chão, e dela brotaram trepadeiras maiores que montanhas, subindo descontroladamente. 100 metros, 1000 metros. 10.000 metros. A árvore divina parecia crescer infinitamente, e os estames no topo desabrochavam com fúria. A enorme flor parecia se sobrepor à lua de sangue no céu, projetando uma luz oscilante. O projeto Tsukinumi finalmente chegou à sua fase final. Os olhos de Obito pousaram na raposa dourada de Naruto, e em seguida, fitaram os olhos negros de Yami. Ele podia sentir a incompletude da árvore divina. O que faltava era o chakra da 8 caudas e da Kyuubi. Contudo, comparado ao da Kyuubi, o chakra da 8 caudas era quase insignificante. Se ele possuísse o Rinnegan completo, poderia executar o Tsukuyomi infinito à força. Mas com apenas um, ainda havia o risco de interrupção, então ele teve que absorver metade do chakra da Kyuubi. O maior obstáculo era Yami. Aconteceu justamente quando chegou a hora de acertar as contas entre ele e Yami. Obito pousou em frente ao grosso tronco da árvore divina e olhou para Yami com uma expressão arrogante. Quinto Hokage, mesmo que você derrote Senju Hashirama e Uchiha Madara, o vencedor final serei apenas eu. Obito, qual é o seu propósito? Kakashi ouviu a declaração de Obito e gritou bem alto. Por que você atacou Konoha e destruiu o clã Uchiha? Rin ficará decepcionada ao vê-lo assim. Calha a boca.
Como você ousa mencionar a Rin? Obito lançou um olhar furioso para Kakashi. Tudo que eu fiz foi para criar um mundo com a Rin. Liberação de relâmpago, Kirin. Yami disse isso com leveza. Imediatamente uma espessa coluna de relâmpagos desceu do céu, atingindo Obito. Capítulo 238. Como Jinchuriki das 10 caudas, a força física de Obito aumentou consideravelmente, e as características Otsutsuki em seu corpo eram a prova disso. Ninjutsu comum não conseguia nem arranhar suas defesas básicas. Pelo contrário, o chakra seria absorvido. O Kirin de Yami não continha nenhuma energia natural. Era simplesmente uma forma de zombar dele. Com certeza. Quando o relâmpago se dissipou, Obito estava ileso, mas sua expressão estava longe de ser boa. Na visão dele, Yami ainda o via como um palhaço que só agia nas sombras. Aquele ataque de trovão não passava de um insulto flagrante. Yami, você acha que eu ainda sou a mesma pessoa que eu costumava ser? Obito empunhou o cetro formado por uma esfera da busca da verdade negra e zombou. Eu me tornei o segundo sábio dos 6 caminhos. Ninguém neste mundo pode se opor a mim, nem mesmo você. Entregue-me Uzumaki Naruto. Eu lhe darei um final decente no sonho. Caso contrário, não me culpe. Yami olhou para a arrogância de Obito, esfregou a testa e disse com uma expressão irritada. O que há de errado com o mundo ninja hoje em dia? Por que todos estão obcecados em se tornar o sábio dos 6 caminhos? Mesmo que aquele velho não fosse perfeito, você não tem o direito de se comparar a ele. Você assassinou seu sensei, destruiu seu clã, traiu sua vila e apoiou um grupo terrorista. Você não é nem digno de ser comparado a Jiraiya. E ainda tem a audácia de se autodenominar o segundo sábio dos 6 caminhos? Credo, mas você é mesmo tão insensível quanto alguém assim. Será que esse é o último resquício de autoconsciência que você tem? Sinceramente, a teoria de que o sábio dos 6 caminhos manteve sua alma na terra pura e observou seus 2 filhos reencarnarem e lutarem parece um pouco com uma teoria da conspiração. Mas, no geral, suas contribuições para o mundo ninja são incomparáveis. Se ele e Otsutsuki Amura não tivessem selado Kaguya, não apenas o mundo ninja, mas o planeta inteiro teria se tornado um foco de doenças. Chamá-los de salvadores não era exagero. Quanto às repetidas reencarnações de Indra e Azura, talvez o sábio dos 6 caminhos tenha considerado a possibilidade de Kaguya se libertar um dia e tenha deixado um plano B. Suas reencarnações provavelmente tinham o propósito de perpetuar seu legado. Embora Yami quisesse aprofundar seu relacionamento com Kaguya, ele não iria difamar a sábia dos 6 caminhos. As pupilas de Obito se contraíram e seu sangue ferveu. Ao longo dos anos, seu ódio por Yami só aumentou. Ele se arrependeu de não ter matado Yami no momento em que este mostrou potencial, permitindo que ele crescesse e arruinasse tudo. Salvar o clã Uchiha em segredo, roubar as bestas com cauda e destruir a Akatsuki. Yami tinha arruinado tudo. Inicialmente ele pensou que Yami ficaria chocado ou assustado ao ver sua força descomunal. Mas esse cara não tinha mudado nada. Aquele olhar condescendente em relação a um rato não havia mudado nem um pouco. Voxash! Uma esfera da busca da verdade se transformou em uma lança, atravessou o espaço e disparou em direção a Yami. Foi ainda mais rápida e repentina que o primeiro ataque. Bang! Muitas pessoas viram apenas um clarão de luz negra, incapazes de reagir. A lança da busca da verdade foi firmemente apreendida na mão de Yami. As esferas da busca da verdade possuem a capacidade de anular toda a matéria e ninjutsu. Elas são a habilidade característica dos 6 caminhos, combinando ataque e defesa. Mas Yami não apenas possuía o chakra senjutsu, sua linhagem sanguínea Otsutsuki já havia superado a de Kaguya. Em suas mãos, essa arma não era diferente de uma kunai comum. Com um leve aperto, a lança negra se partiu em pedaços. Antes mesmo que os fragmentos pudessem tocar o chão, desapareceram no nada. Ao ver isso, a expressão de Obito oscilou em surpresa, mas então ele pareceu entender algo e assentiu com a cabeça. Como esperado, esse truque é inútil contra alguém com Rinnegan. Rinnegan? Madara, que estava absorto em pensamentos tentando descobrir como subjugar Obito, de repente se pôs em posição de sentido e encarou a figura à sua frente. Obito, como é que o Yami tem o Rinnegan? Você terá que perguntar a ele mesmo. Obito falou friamente. Com exceção de Konan, todos na Akatsuki se tornaram marionetes dos 6 caminhos de Yami. Madara encarou Yami, claramente esperando uma resposta. Yami não escondeu nada. Ele revelou abertamente seu Rinnegan, embora fosse apenas a versão padrão. Nesse ponto, já era o suficiente. Os olhos de Madara não ficaram vermelhos? Quando Sasuke despertou o Rinnegan, Madara o reconheceu. Porque ele sabia que contanto que injetassem células de Hashirama, o despertar era esperado. Mas e o Yami? Ele não era a reencarnação de Indra nem de Ashura. Ele sequer possuía sangue Uchiha. Como ele despertou o Rinnegan? E ainda tinha o Tenseigan que ele usou na luta anterior. Quantos doujutsu esse cara tinha? Não apenas Madara, mas os ninjas de Konoha e até mesmo toda a aliança ninja que assistia ficaram atônitos. Este quinto Hokage é versátil demais. Alguém pode explicar do que vocês estão falando? Terumi Mei, que observava tudo cada vez mais confusa, não pôde deixar de perguntar impacientemente, esquecendo-se completamente de que era uma prisioneira derrotada. Quem é o Uchiha Obito? O que é o projeto Tsukinumi? Que árvore enorme é aquela atrás de você? O que você está tentando fazer? Ela disparou todas as perguntas que lhe vieram à mente e, francamente, à mente de muitos outros. Minato sorriu amargamente e começou a explicar. Terumi-san, o Uchiha Obito já foi meu aluno e companheiro de equipe de Kakashi. O Sharingan no olho de Kakashi pertencia originalmente a Obito. Todos nós acreditávamos que ele havia morrido durante a missão na Ponte Kanabi contra Iva, mas ele sobreviveu, e acabou fazendo tudo isso. Quanto ao projeto Tsukinumi, Minato se virou para Obito esperando uma resposta. É um plano para todos. Obito tinha um forte desejo de falar. Ele queria que todo mundo ninja soubesse o que ele havia feito por Rin e o preço que havia pago. O mundo ninja está em guerra há milhares de anos.
Este mundo é um lugar sem esperança. Todos vivem apenas para satisfazer seus próprios desejos. Óbito abriu os braços e olhou para a flor que desabrochava no topo da árvore divina, com os olhos cheios de fanatismo. E eu, usando a estátua Gedo, absorvi o chakra da Kyuubi e me tornei o segundo Jinchuriki das 10 caudas depois do sábio dos 6 caminhos. Lançarei um genjutsu chamado Tsukuyomi Infinito e farei com que todos vivam em um sonho perfeito. Não haverá mais guerras entre nações, nem mais conflitos entre ninjas. Apenas um mundo pacífico e tranquilo. E Rin será ressuscitada naquele mundo, onde ninguém poderá machucá-la novamente. Capítulo 239. Muitas pessoas tinham a mesma dúvida, sabendo que o Rinnegan possuía o poder da ressurreição, porque Obito não usou Nagato para reviver Nohara Rin, mas em vez disso insistiu em realizar o chamado Projeto Tsuki-no-Mi, lançando Tsukuyomi Infinito no mundo para criar um mundo dos sonhos com Rin? Mas na realidade, os pensamentos de Obito não eram tão simples. Ele não estava obcecado apenas com a morte de Rin. Ele culpava o mundo inteiro pelo ocorrido, acreditando que a menos que o próprio mundo ninja mudasse, mesmo que Rin fosse revivida, ela ainda poderia acabar morrendo novamente em algum acidente trágico. É preciso reconhecer que a mentalidade do clã Uchiha, quando levada ao extremo, estava verdadeiramente além da compreensão das pessoas comuns. Até mesmo Kakashi precisou pensar um pouco antes de compreender completamente a lógica de Obito. Seu coração doía. Obito, mesmo que seja um ninjutsu do sábio dos 6 caminhos, no fim das contas ainda é uma ilusão. Se Rin ainda estivesse viva, ela jamais permitiria que você fizesse uma coisa dessas. Eu já te disse, não quero ouvir o nome da Rin da boca de um lixo como você. Obito olhou para Kakashi com evidente desgosto. O Tsukuyomi Infinito não é um mundo ilusório. É um espaço alternativo real. Você não compreende o poder do sábio dos 6 caminhos. Então por que o sábio dos 6 caminhos não usou o Tsukuyomi Infinito para criar o mundo? Perguntou Kakashi em resposta. Obito ergueu seu bastão e apontou para Hashirama, que estava selado com apenas a cabeça visível. Você não entende depois de vê-lo com Azura? O sábio dos 6 caminhos era tão tolo quanto eles. Ele acreditava no amor e nos laços para construir a paz. Corrigirei os seus erros, e remodelarei o mundo. Não concordo com isso. Yami balançou a cabeça lentamente, olhou para Obito seriamente e disse, você não entende o poder dos laços. Acredito que os laços são a força mais poderosa deste mundo. Mais forte que a 10 caudas. Mais forte que o sábio dos 6 caminhos. Você simplesmente não tem laços tão fortes. Obito ficou em silêncio. Kakashi ficou em silêncio. Todos os outros também ficaram em silêncio. Essas palavras, se fossem ditas por Hiruzen ou Hashirama, ninguém se surpreenderia. Mas vindo do Yami, foi meio estranho. Você é mais autoritário que Madara. Você subjugou toda a aliança ninja com pura força bruta, e agora está dizendo que laços são o poder mais forte? Isso não é um pouco contraditório? Percebendo os olhares estranhos ao seu redor, Yami ainda falou com confiança. O que vocês estão olhando? Sou tão forte porque conquistei o poder dos laços. Vocês não estão no meu nível, então é claro que não entendem. Você está brincando comigo? Obito sentiu que sua inteligência havia sido insultada. Seu chakra irrompeu violentamente. Num instante, o céu e a terra perderam toda a cor, e as montanhas tremeram violentamente. A energia natural da região tornou-se extremamente instável. As leis do universo foram rompidas, desencadeando tsunamis, furacões, terremotos e trovões. Inúmeros desastres naturais ocorreram simultaneamente. Ninjutsu, formação dos 4 Yang vermelhos. Yami invocou uma barreira para isolar as inundações e os terremotos que se aproximavam, e então emitiu ordens. Naruto, você suprime o solo. Shizui, você e Sasuke fiquem de olho em Uchiha Madara. O puxa-saco do Uchiha, eu me viro. Assim que terminou de falar, Yami desapareceu. Obito imediatamente se cobriu com esferas da busca da verdade, e assim que completou os selos, Yami apareceu na sua frente e desferiu um soco com o punho flamejando em chakra azul. A barreira da esfera da busca da verdade se estilhaçou como vidro, revelando a figura de Obito. Obito não pareceu surpreso. Ele sabia que a esfera da busca da verdade não conseguiria deter Yami. Seu objetivo era ganhar tempo. O próprio punho de Obito irradiava um brilho branco puro. Os 2 punhos colidiram. Com a expressão atonita de Obito, ele não conseguiu resistir à força avassaladora. Seu corpo foi arremessado contra o chão, criando uma cratera enorme e levantando poeira. Seguiram-se olhares de choque. Seria este realmente o poder do sábio dos 6 caminhos? Não parecia impressionante. Ele ainda estava sendo derrotado pelo quinto Hokage. Mas logo testemunharam o verdadeiro poder de um ser do nível dos 6 caminhos. Obito saiu do fosso como se nada tivesse acontecido, flutuou para o céu e lançou um ataque ainda mais furioso. A velocidade deles era tão grande que a maioria não conseguia acompanhar seus movimentos. Tudo o que viam eram rajadas de vento rodopiando pelo céu e picos de montanhas sendo despedaçados. Isso era puro combate físico em seu nível mais alto. No nível dos 6 caminhos, a vasta maioria dos ninjutsus que Obito havia dominado agora eram obsoletos. O poder que ele detinha agora não era nem comparável a um simples golpe de sua palma. Sua força atual residia em seu corpo sobre-humano, em seu poder dos 6 caminhos e na amplificação por ser o Jinchuriki das 10 caudas. O que ele não conseguia entender era, por que o corpo de Yami era ainda mais forte que o dele? Bum! A terra tremeu novamente enquanto rachaduras se espalhavam por dezenas de quilômetros. Obito foi arremessado em outro buraco profundo. Desta vez, ele não conseguiu se levantar. Seu rosto estava tomado pela incredulidade. As esferas da busca da verdade haviam sido completamente utilizadas, e seu cajado havia se quebrado em 3 pedaços.
Seu corpo estava se regenerando rapidamente, mas e sua alma? Antes de se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, ele havia sido derrotado. Agora, mesmo sendo o segundo sábio dos 6 caminhos, ele ainda estava sendo derrotado. Isso não deveria estar acontecendo. Yami pousou ao lado de Obito e, sem dizer uma palavra, pisoteou seu peito. Sopro. Obito tossiu um bocado de sangue. O vínculo de ódio entre o anfitrião e o Uchiha Obito atingiu o estágio 3. Recompensa, chakra das 10 caudas, incompleto, 65%. De repente a expressão de Yami mudou de deboche para nojo. Que diabos? Este segundo sábio dos 6 caminhos, como um Jinchuriki das 10 caudas, forneceu pouco mais da metade do chakra equivalente a uma fruta do chakra? Que mesquinho! Obito percebeu imediatamente a mudança na expressão de Yami, e sua sanidade começou a ruir. Você sente nojo de mim? Sim. Yami assentiu sinceramente. Não esperava que você fosse uma decepção tão grande. Mesmo com a 10 caudas, você ainda não consegue se apresentar. Se eu soubesse, não teria me dado ao trabalho de fazer com que entregassem as bestas com cauda para você. Poderia muito bem tê-las entregado ao Madara. Os olhos de Obito se arregalaram. Ele não conseguia conter a raiva e o choque que o consumiam. Yami, você fez isso de propósito? Ele pensou que tinha tido sorte. Pensou que tinha roubado as bestas de cauda explorando uma lacuna de informação. Mas o Yami acabou de dizer que foi ele quem os enviou? Sim. Yami afastou os cabelos bagunçados pelo vento, pisou um pouco mais forte no peito de Obito e disse: Eu também queria o poder da 10 caudas, mas era muito trabalhoso coletar tudo sozinho. Então deixei você fazer isso e servir de isca. O coração de Obito afundou completamente. Ele finalmente percebeu que não passava de um fantoche, usado por Madara e depois manipulado por Yami. Com uma explosão de força repulsiva, Obito afastou Yami com um grito agudo. Shimura Yami! Capítulo 240. Sentir raiva pode não desbloquear um potencial maior, mas certamente leva a agir de forma mais imprudente, às vezes pegando o inimigo de surpresa. É por isso que os arrogantes temem os tolos, e os tolos temem os desesperados. Mas Yami não teme nada, então o ataque desesperado de Obito foi ineficaz. Mesmo com seu corpo imortal, ele não passava de um saco de pancadas qualificado, sendo arremessado para o céu e para dentro da terra, sem ter para onde fugir. Madara, que estava sendo contido por Sasuke e Shizui, estava de péssimo humor. Mesmo que o modo sábio dos 6 caminhos de Obito estivesse incompleto, ele não deveria estar sendo derrotado assim, certo? Se ele próprio tivesse sido reanimado, o resultado teria sido diferente? Uchiha Madara, que conspiração você está tramando agora? Sasuke percebeu a mudança na expressão de Madara e imediatamente zombou dele. Você não pode simplesmente ficar aí deitado quietinho como um morto, planejando usar o Rin Tensei para se ressuscitar? Eu já quebrei o controle que você tinha sobre o Obito. Ele teria que ser louco para te reviver. Sasuke agora entendia o que significava apunhalar Obito no coração. De uma perspectiva mais ampla, talvez tivesse sido tolice deixar Obito escapar do controle de Madara? Mas da perspectiva de Madara foi simplesmente patético. O mentor por trás de tudo de repente se transformou em um palhaço de fundo. Agora mesmo, Obito nem sequer olhou para ele. Então Sasuke atacou novamente com palavras, o que só agravou a situação. Como era de se esperar, o humor de Madara piorou e uma sensação de impotência o dominou. Yami não sabia que o chefão Uchiha Madara tinha acabado de sofrer um colapso mental, mas tinha plena consciência de que Obito não lhe era mais útil. Cansado de espancar seu saco de areia humano, ele aumentou sua força. Poder da arte sábia. Yami bloqueou o soco de Obito, agarrou-o pela cabeça e avançou, desferindo soco após soco no abdômen de Obito. Bang, bang, bang. A cada baque surdo, Obito tossia sangue com os olhos arregalados. Pior ainda, o chakra sábio penetrou o corpo de Obito através dos punhos de Yami e começou a destruí-lo por dentro. Obito não era Madara. Seja em termos de sua força base antes de obter o poder dos 6 caminhos ou em seu controle sobre o Rinnegan, ele não se comparava. Suprimir a 10 caudas com apenas um Rinnegan era simplesmente muito difícil. O motivo pelo qual ele conseguiu foi porque sua obsessão por Rin era tão avassaladora que conseguiu suprimir momentaneamente a vontade da 10 caudas. Mas assim que o poder sábio de Yami entrou em seu corpo, a 10 caudas, que havia sido suprimida à força, começou a se rebelar novamente. Com a pressão vinda tanto de dentro quanto de fora, Obito logo sucumbiu. Com um golpe final, Yami soltou Obito, fazendo-o voar como um boneco de pano, com o rosto contorcido em agonia. Seu corpo inchou de forma normal, crescendo em um piscar de olhos. Argue! Obito soltou um grito de agonia quando uma criatura enorme irrompeu de dentro dele. Como um balão estourando, seu corpo murchou rapidamente. Rugido. A 10 caudas rugiu ao escapar de seu hospedeiro, e a altura da árvore divina aumentou centenas de metros em resposta. Sua forma grotesca, seu tamanho imponente e o chakra ilimitado que irradia dela. Os ninjas no campo de batalha só conseguiam encarar, em silêncio atônito, o monstro que uivava para os céus. Esta era a fusão das 9 bestas com cauda, a 10 caudas. Yami é incrível. Naruto, protegendo um grande grupo de ninjas, olhou para Yami flutuando no céu, suspirando em admiração e se sentindo um pouco perdido. Eu me pergunto quando serei forte o suficiente para derrotar Yami. Kurama, que estava ajudando Naruto a reunir energia natural, bufou com suas palavras. Até a 10 caudas perdeu para aquele lunático. Mesmo que metade de mim tenha desaparecido, a 10 caudas ainda é a 10 caudas. Naruto, pare de sonhar. A menos que o verdadeiro ancião dos 6 caminhos ressuscite, é absolutamente impossível para qualquer outra pessoa derrotar Yami. Depois de jogar um balde de água fria em Naruto,
Kurama acrescentou outro lembrete. Você deveria ir ver como está Uchiha Sasuke. Ele provavelmente vai tomar alguma atitude contra Obito. Instigado por Kurama, Naruto percebeu que Sasuke havia abandonado Madara e estava voando em direção ao local onde Obito havia caído. Ele entrou em pânico e moveu a raposa gigante para segui-lo. Sasuke, não ouse lutar comigo por ele. Naruto não era nenhum santo. Vingar a vida de seus pais era sua responsabilidade, e ele precisava tirar a vida de Obito com as próprias mãos. Naruto. Minato observou a raposa dourada se afastar em alta velocidade e balançou a cabeça com um leve sorriso. Com esse tipo de personalidade, ele realmente puxou a mãe. Sensei. Após hesitar por um momento, Kakashi tomou uma decisão. Vamos nos despedir de Obito pela última vez. Ele tomou decisões erradas demais, e não há como voltar atrás. Minato assentiu com a cabeça, colocou a mão em Kakashi, ativou a cintilação corporal e correu atrás dele. No entanto, alguém foi ainda mais rápido. Obito, agora deitado no chão, quase havia perdido a consciência. Ser separado da 10 caudas não era fatal instantaneamente, mas ele não era mais imortal. Um líquido preto e pegajoso deslizou rapidamente para dentro de seu corpo, controlando sua mão para que começasse a formar selos. Caminho exterior. Técnica Rini Tensei. No instante seguinte, uma imensa onda de chakra varreu o campo de batalha. Foi como uma onda de choque física que instantaneamente arremessou Susanoo de Shizui a centenas de metros de distância. Muitos ninjas foram lançados para trás sem deixar rastro. O Rinnegan de Madara saltou de seus olhos como adesivos soltos, e vapor branco emanava de seu corpo. Ha 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 ha. Cerrando os punhos, sentindo a verdadeira sensação de carne e sangue, Madara riu maniacamente. Sim, este corpo é real. A sensação do sangue fervendo. É isso que uma luta deveria ser. Bum! A aura de Madara atingiu um novo patamar, ultrapassando completamente seu limite anterior. Inúmeras faces mudaram drasticamente. Os Azuras da Era Sengoku haviam retornado completamente à vida. Após forçar Obito a ativar o Jutsu, Zetsu Negro não perdeu tempo e imediatamente tentou alcançar o Rinnegan de Obito. Ele não podia mais adiar. Aquele Rinnegan tinha que ser entregue ao Uchiha Madara o mais rápido possível para lidar com Yami. Mas no momento em que a mão de Obito pressionava a órbita ocular, precisando apenas de um pouco mais de força para extrair o olho, uma mão agarrou seu pulso. Desculpe, mas não posso deixar você levar este olho. Com um golpe certeiro de espada, Orochimaru decepou o braço controlado por Zetsu Negro usando a espada Kusanagi e extraiu o Rinnegan para si mesmo, implantando-o em sua própria órbita ocular. Agora empunhando 2 Rinnegan, Orochimaru sorriu enquanto uma onda de poder inundava seu corpo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.